No episódio anterior, eu te mostrei como Anu dividiu a Terra entre os Anunnaki. Enlil ficou com a Mesopotâmia, Enki com a África, Marduk com o Egito. Cada território, cada recurso, cada região designada. Mas eu te escondi uma coisa, porque havia duas regiões que Anu não dividiu. Duas regiões que ele não deu a ninguém, que ficaram sob controle direto de Nibiru. Os polos, Ártico, Antártida. Os lugares mais inóspitos, mais inacessíveis, mais protegidos. Por quê? O que estava ali que era importante demais para confiar a Enlil ou Enki? E por que agora mesmo as maiores potências do mundo estão numa corrida frenética para controlar essas regiões? Fica comigo, porque hoje você vai descobrir a peça que faltava no mapa de Anu e vai entender por que o derretimento do gelo está revelando o que deveria ficar escondido. No último episódio, vimos a divisão da Terra. Anu sentado em Eridu, distribuindo territórios como um rei distribuindo feudos. Enlil, Mesopotâmia, o centro de comando. Enki, África, as minas de ouro, os laboratórios. Ninurta, montanhas do norte, defesa. Marduk, Egito, para construir algo grande. Cada Anunnaki com sua região. Cada região com seu propósito. Mas se você olhar o mapa com cuidado, vai notar que faltam duas áreas. Os extremos, norte e sul. E isso não foi acidente, foi design. Se inscreve, ativa o sino, porque essa temporada é uma história única. E hoje revelamos o que Anu escondeu de todos. Para entender por que Anu guardou os polos, você precisa entender a missão Anunnaki na Terra. Sitchin nos conta, eles vieram por ouro. O ouro era necessário para proteger a atmosfera de Nibiru. Mas pensa comigo, Nibiru tem uma órbita de 3.600 anos terrestres, uma elipse gigantesca pelo sistema solar. Como você navega uma frota de naves entre dois planetas com órbitas tão diferentes? Como você coordena operações entre a Terra e um planeta que às vezes está próximo e às vezes está do outro lado do Sol? Você precisa de infraestrutura. Não só minas, não só cidades. Você precisa de pontos de referência para a navegação espacial, estações de monitoramento climático e magnético, bases de comunicação de longo alcance. E onde você coloca isso? Nos polos. Por quê? Primeiro, campo magnético. Os polos são onde as linhas do campo magnético da Terra convergem, entram e saem do planeta. Se você quer monitorar ou manipular o campo magnético terrestre, é ali que você constrói. Segundo, estabilidade. Continentes se movem, placas tectônicas mudam, mas os polos magnéticos são os pontos mais estáveis para a referência de navegação. Terceiro, isolamento. Nenhum humano sobreviveria ali. Nenhum Anunnaki rebelde estabeleceria base ali. Era território seguro, controlado diretamente por Anu. E havia uma quarta razão. Os polos eram onde ficavam os portais de entrada e saída. Pensa nisso. Se você está chegando do espaço profundo, você não pousa no meio de uma cidade. Você precisa de uma zona de aproximação. Uma área de pouso segura. Longe de populações. Os polos eram os aeroportos do sistema Anunnaki. Agora vamos para o presente. 2024 a 2025. De repente, todo mundo quer a Groenlândia. Estados Unidos pressionando. Europa preocupada, China de olho. A mídia diz, é pelo petróleo, pelo gás, pelas rotas de navegação. Mas há algo que não estão contando. O gelo está derretendo e está revelando assinaturas. Assinaturas magnéticas, estruturas sob o gelo, formações que não deveriam existir. E, principalmente, minerais, terras raras, elementos que precisamos para computadores quânticos, para baterias, para tecnologia avançada. Agora pensa comigo, por que a Groenlândia, um lugar onde ninguém morava, que não tinha civilização conhecida, tem concentração de terras raras do planeta? Sitchin nos diz que os Anunnaki processavam minérios, extraíam, refinavam, transportavam, e todo o processo de refinamento deixa resíduo. E se as terras raras da Groenlândia não forem depósitos naturais,
Mas resíduos de processamento Anunnaki? Componentes descartados, combustíveis exauridos, materiais que não serviam para Nibiru, mas são incrivelmente valiosos para nós. O Ártico não era só estação de monitoramento, era zona industrial. E Anu sabia que o gelo eventualmente derreteria de novo. Ele deixou tudo enterrado, esperando. Faróis esperando para serem reativados, e agora estão sendo encontrados. O Posto Avançado do Sul. Se o Ártico era a zona industrial, a Antártida era outra coisa. Era o posto de observação. 1947. Operação High Jump. Almirante Richard Byrd leva a maior expedição militar já enviada à Antártida. 4.700 homens. 13 navios, múltiplos aviões. Oficialmente, treinamento, mapeamento, pesquisa. Mas a expedição foi abortada meses antes do previsto. Byrd voltou e deu entrevistas estranhas. Falou de objetos voadores que podiam viajar de polo a polo em velocidade incrível. Falou de ameaças vindas do extremo sul. E depois, silêncio. Documentos classificados. Assunto encerrado. O que Byrd encontrou? Se os Anunnaki estabeleceram base na Antártida, se construíram estruturas que sobreviveram ao dilúvio, protegidas pelo gelo, Byrd pode ter sido o primeiro humano moderno a ver o que Anu deixou para trás. E aqui entra algo que vai conectar com episódios futuros. Lembra que falamos de Enki e sua missão de espalhar conhecimento? Lembra que ele estabeleceu ordens secretas para preservar sabedoria? A Ordem de Melquisedeque, que vamos explorar em detalhe em uma próxima temporada, guardava conhecimento sobre os polos, mapas antigos, coordenadas, instruções. Melquisedeque, o rei sem genealogia, sem começo nem fim, era guardião de segredos que incluíam a localização das bases polares. Quando chegarmos ao episódio de Melquisedeque, isso vai fazer sentido completo. Por agora, saiba, a Antártida não era território vazio, era o posto avançado mais protegido do sistema Anunnaki. E há quem diga que ainda está ativo. O mapa completo, conectando os pontos. Agora vamos juntar tudo. Pega o mapa da divisão da Terra que mostrei no episódio anterior. Enlil na Mesopotâmia, Enki na África, Marduk no Egito, Ninurta no Norte, Quetzalcoatl nas Américas. Agora adiciona os polos e traça linhas entre eles. O que você vê? Uma rede. Os polos não eram isolados, estavam conectados a todos os centros de poder Anunnaki. Linhas de energia, rotas de comunicação, caminhos de navegação. As pirâmides do Egito? Alinhadas com os polos. As linhas de Nazca no Peru apontam para os polos. Baalbek, a plataforma de Utu, geometricamente conectada. E há mais. O Triângulo das Bermudas? Ponto intermediário entre o Polo Norte e as bases das Américas. A Amazônia, território que Enki reservou para si, conectada diretamente à Antártida. Anu não dividiu a Terra aleatoriamente. Ele criou uma grade, uma rede planetária de poder e comunicação. Os territórios que ele deu aos outros Anunnaki eram os nós da rede. Os polos eram o centro de controle. E a razão pela qual ele não deu os polos a ninguém. Porque quem controla os polos, controla a rede inteira. Enlil tinha poder político, Enki tinha conhecimento, mas Anu tinha os interruptores. O que está sendo revelado? O gelo está derretendo, e com ele, os segredos que Anu enterrou há 13.000 anos. A corrida pela Groenlândia não é por petróleo. A militarização da Antártida não é por pesquisa científica. As potências mundiais sabem, ou suspeitam, o que está lá embaixo, e estão correndo para chegar primeiro. Mas aqui está a pergunta que fica. Se os polos eram o centro de controle da rede Anunnaki, se eram os interruptores do sistema planetário, o que acontece quando alguém reativa esses interruptores? Anu planejou isso? Ou estamos prestes a mexer em algo que deveria ficar desligado? No episódio anterior, a divisão da Terra. Hoje, o mapa oculto dos polos. No próximo episódio, o enigma das selvas. Vamos entrar na Amazônia, o território secreto de Enki, a região que ele não deu a nenhum outro Anunnaki, o lugar onde ele escondeu o
conhecimento mais perigoso de todos. Se essa série está mudando como você vê a história, se o mapa está finalmente fazendo sentido, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, porque cada episódio revela uma peça. E quando chegarmos ao final, você vai ver o que Enki realmente planejou. Me conta nos comentários, o que você acha que está escondido nos polos? Eu leio todos e respondo. Nos vemos no próximo episódio. O Enigma das Selvas. A Amazônia de Enki.